Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado aí por sua presença do outro lado. E mais uma vez, uma dica de leitura para todos vocês. Tenho uma indicação que tenho certeza que vocês irão gostar, irão apreciar muito. Tenho aqui um livro do ano 500 antes de Cristo, século 5 antes de Cristo, portanto, uma obra de 2500 anos. Estou falando do Ramayana. Esta grande obra aqui. Você não pode deixar de ler. Você que é apaixonado por literatura, por livros, você que gosta de assuntos da Índia, pois é um épico indiano, clássico poema épico indiano recontado em prosa por William Buck, certo? Muito bem traduzido. O Ramayana é um desses livros que você tem que ler antes de morrer. Não que você vá morrer após a leitura, certo? Mas é um dos livros que você tem que ter na sua estante, ao alcance das suas mãos. Este é um livro de grande sabedoria, é um livro de grande emoção. Tem aqui uma história de amor também, uma história de guerra, certo? A luta de homens contra forças sobrenaturais, contra demônios. E além também das divindades, algumas divindades indianas, da mitologia indiana. Mas o que mais me chamou a atenção neste livro, que é um dos melhores livros que já li este ano. Estamos em outubro, ok? De 2024. E este é, sem dúvida, sempre eu estou falando para mim mesmo, o melhor livro que li este ano. O Ramayana. Esse livro traz coisas que fogem à nossa imaginação, à nossa capacidade. Existem coisas aqui que são difíceis de explicar, difíceis de entender, como o homem daquela época podia falar sobre coisas que só viriam a ocorrer 2.400 anos depois, quase 2.500 anos depois, 2.400 anos, por exemplo. Fala de coisas que só vieram a acontecer na nossa época, certo? Aí você pergunta, que coisa? Fale uma, por exemplo. Numa guerra que aqui é travada, existem armas, diga-se, armas que são modernas, que são armas semelhantes aos dos nossos dias, armas teleguiadas que voam e atingem o alvo, perseguem o alvo. O que estava na mente do escritor do Ramayana? Qual foi a inspiração, qual a fonte da sua inspiração para ele escrever sobre algo que só viria a acontecer 2.400 anos, mais ou menos, depois? Hoje, com os das nações, os mísseis teleguiados, armas teleguiadas, armas que perseguem o alvo e atingem o seu objetivo. Nós estamos falando de um livro de 500 anos antes de Cristo, certo? 500 anos antes de Cristo. Bombas que causam explosões catastróficas comparadas à bomba atômica. Qual foi a fonte de inspiração do Ramayana? Além disso, máquinas voadoras que fogem ao nosso senso comum. Grandes carruagens voadoras. Claro que se atentarmos diligentemente para as páginas da Bíblia, nós também vamos encontrar máquinas voadoras descritas na linguagem
do profeta na época, conforme a sua cultura. Moisés, ao receber as tábuas da lei, a Bíblia descreve fumaças, fogos, trovões, raios, algo que brilhava intensamente. E isso, na visão ou no entender de algumas pessoas, de alguns comentaristas, assemelha-se a uma grande máquina que veio de um outro tempo. Ezequiel descreve máquinas voadoras e Elias também foi levado numa máquina voadora, a qual a Bíblia descreve como carros de fogo. Carros de fogo, preste bem atenção, carros de fogo. E no Ramayana existem descrições semelhantes sobre uma grande carruagem de fogo, uma grande máquina voadora. O nome desse carro era Pushpaka. Pushpaka. Temos aqui: vem conosco, entra no carro Pushpaka. Temos uma coisa para mostrar-te no campo de batalha, verás. Mostrar como e de onde? Das alturas. Das alturas. E alguém pergunta lá embaixo: o que é aquele imenso objeto que brilha de tão quente e vem correndo para nós? E não para aí. Não para aí. Vamos ver se encontramos aqui mais algumas descrições desta grande nave voadora, para que você tenha assim uma ideia do que estamos falando, do que estamos querendo dizer. O carro Pushpaka é o ornamento da terra materializado diante de nós em uma reunião de todas as coisas maravilhosas. Cruza o ar com infinitos movimentos. Os infinitos movimentos do carro da máquina voadora de Ezequiel. Nele vamos aonde queremos, não há fronteiras. Podemos olhar pelas janelas, veja bem, ou voar ao ar aberto, debaixo do sol, sobre tapetes entre joias que piscam, quando o grande carro vira no céu e a luz do sol se move acima da nossa cabeça. Podemos olhar pelas janelas ou voar ao céu aberto debaixo do sol sobre tapetes entre joias que piscam. Quer dizer, as luzes que parece descrever as luzes do nosso tempo, as luminárias do nosso tempo, aqui no entender, na visão do camarada que escreveu, eram joias, eram como joias, porque as joias como diamante, por exemplo, brilham. Mais uma descrição, veja bem. Este pátio era tão grande quanto a metade de uma cidade. E lá enchendo totalmente estava um imenso carro aéreo. Veja o tamanho do carro aéreo. Pushpaka, que Ravana roubara de seu irmão Vishravana, o senhor do tesouro. O carro colossal era transcendentemente belo, todo feito de flores. Esses são os adornos construídos no céu. Era dirigido pela mente, certo? Era comandado pela mente e repousava levemente em Lanka, uma localidade aqui que talvez hoje seja o país Sri Lanka. E pousava levemente em Lanka, 2 dedos acima do solo, nem encostava no solo. Ok? Uma forma alegre de viajar, um veículo de visão rápida e sublime fantasia que corre tão suavemente. Se você já entrou no avião, você sabe o que é isso, tão suavemente. Quanto o homem transportado por um desejo querido convertido em realidade. Então este é o grande veículo
que é descrito aqui 500 anos antes de Cristo, quando Pushpaka voa à noite com fogos. Isso não é simples, não são fogos de carvão de lenha, certo? Imagine os fogos de um avião a jato, os fogos daqueles aviões de guerra, os fogos de um foguete. Sobre isso que está se falando, se referindo. Com fogos em ação e as luzes acesas. Tem-se a impressão de que todo o céu se move com os raios das estrelas e planetas de dia, com os sinos tocando, as bandeiras ondeando, é uma baliza para o caminho do sol. E basta nos erguer os olhos para vermos que toda a quilha do carro foi construída de arco-íris amarrados uns aos outros. Os materiais utilizados na sua construção vieram de todo o universo, deste mundo e de outras. É o ornamento da terra materializada diante de nós e uma reunião de todas as coisas maravilhosas. Cruza o ar com infinitos movimentos. Veja que maravilha. Eu fiquei maravilhado com essa descrição. Como um homem poderia descrever uma máquina dessa envergadura, uma máquina voadora, que só seria produzida 2.400 anos depois. E nem os primeiros que foram produzidos foram assim semelhantes ao que está escrito aqui. Mas hoje temos naves espaciais que são realmente semelhantes ao que aqui está escrito. Porém, o que aqui está escrito é algo ainda muito, muito, muito mais avançado. Isto no ano 500 a.C. E é isso, este é o livro que gostaria de vos apresentar, certo? Já com esses pequenos spoilerzinhos a respeito dessa máquina voadora, que eu achei interessante essa descrição desta grande máquina voadora há 500 anos antes de Cristo. Então é isso aí. Se você quiser aprender mais sobre o Ramayana, você tem que adquirir este livro de 500 páginas, cerca de 500 páginas, um pouco mais. Se você quiser ver mais coisas incríveis descritas aqui, coisas que só vieram surgir no nosso tempo, eu recomendo. Leia este livro, 500 anos antes de Cristo. Certo? 500 anos antes de Cristo, esta obra. Se você quiser ver aqui armas teleguiadas, bombas com capacidade destrutiva de uma bomba atômica, está aqui neste livro. Se você quiser ver máquinas voadoras que só foram inventadas quase 2.500 anos depois e que mesmo assim não parece ser tão avançadas quanto as que aqui estão escritas, você precisa ler este livro. Ok? Ramayana, livro, obra da antiga Índia. Valeu? Tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe.